Bom dia, família Arca. É um prazer muito grande estarmos aqui para ministrar mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu tenho certeza que você que tem pego essa palavra com seriedade, fazendo devocional, orando, buscando de Deus, né, acompanhando as aulas, fazendo as atividades, eu tenho certeza que Deus tem falado ao teu coração. Amém? A Bíblia, ela é maravilhosa porque ela é a palavra de Deus viva e eficaz. A palavra de Deus diz que nós iremos conhecê-la e quanto mais conhecermos a palavra, mais seremos libertos, mais seremos abençoados, ok? E eu estou aqui para ministrar mais um tema maravilhoso do nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, a lição número 6. Olha que coisa tremenda, né? E o tema da minha lição é o cristão e as perseguições. Já parou para pensar nisso? Você como cristão, você sofre algum tipo de perseguição aí no seu trabalho, na sua faculdade, ou talvez no seu bairro, no ambiente ao qual você mora, junto dos teus familiares. Você sofre alguma perseguição? Preste atenção. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Amém? E é sobre isso que nós vamos estar falando aqui nesta manhã. Amém? Bom, por que temos que sofrer perseguições? Já parou para pensar nisso? Por que nós, às vezes, sofremos algum tipo de perseguição? Interessante, querido, que às vezes você pode até achar, não, pastor, mas agora nós não sofremos mais tanta perseguição. A gente acaba achando que as perseguições pararam, mas se você, né, ficar atento, você vai ver que nós como cristãos somos muito perseguidos. No ambiente de trabalho, às vezes no local que nós moramos, as pessoas acabam nos julgando, muitas vezes porque elas não têm, né, a coragem de verdadeiramente se apropriar da palavra de Deus e tomar um posicionamento como homens e mulheres de Deus. E aqui ele diz algo muito interessante. Como demonstra o livro de Atos dos Apóstolos, a perseguição da igreja decorrente daquele com o qual Cristo se deparou, essa perseguição deu a oportunidade a que a palavra de Deus fosse espalhada por toda a região, até por lugares distantes como Roma. Olha que coisa tremenda, né? Eles começaram a perseguir o evangelho, começaram a perseguir os seguidores de Cristo, achando que assim eles iriam conseguir acabar com o evangelho, né? Destruir aqueles ensinamentos maravilhosos que Jesus veio trazer para a humanidade. Pelo contrário, né? Quanto mais eles perseguiam, mais os cristãos eles se uniam, mais eles cresciam. Amém? Para a honra e glória do Senhor. Deus usou a rejeição dos judeus e a sua perseguição para levar a mensagem do evangelho aos gentios. Na verdade, a perseguição à comunidade cristã seria o meio pelo qual a igreja se espalharia, levando as boas novas de salvação pelo mundo inteiro. O próprio Jesus previu que isso, né, iria acontecer. Amém? Podemos afirmar, se de certa forma, que o sofrimento e a perseguição podem ser uma oportunidade para que o reino de Deus avance. Esse é o motivo pelo qual são chamados de abençoados aqueles que resistem a grandes aflições e perseguições. Amém? Olha que coisa tremenda, né? Eles mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo julgados muitas vezes, né, pelo que faziam, eles continuavam ali firmados na palavra, né, com o propósito de levar as boas novas de salvação a todos aqueles que não conheciam. E interessante que através dessas perseguições, eu e você, que somos considerados o povo gentil, nós fomos alcançados, né, através dessa palavra maravilhosa. Como diz a palavra de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, uma das coisas que cooperou para que o evangelho chegasse até a mim, até a você, foi justamente essa perseguição. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres, por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Atos capítulo 5, verso de número 41. Esse versículo fornece o primeiro exemplo de perseguição movida contra os seguidores de Jesus. Nesse caso, contra os líderes do movimento cristão. A resposta dos apóstolos fixaria um precedente aos demais cristãos a serem perseguidos. Em verdade,
Ou melhor, em vez de reclamarem ou de arrependerem-se, eles se alegravam por serem considerados por Deus dignos de padecer perseguições. Olha que coisa tremenda, né? Eles ficavam felizes quando eles eram perseguidos por pregar a palavra de Deus, porque eles viam que verdadeiramente eles estavam no caminho certo. E é por isso que a palavra de Deus diz, né? Alegrai-vos quando forem injuriados, perseguires pelo nome do Senhor Jesus, amém? Então eles se sentiam alegres porque eles sabiam que eles estavam no caminho certo, eles sabiam que eles estavam verdadeiramente cumprindo o propósito para o qual Jesus havia, enviado a cada um deles. E outra coisa, ponto 2, qual é a atitude correta diante da perseguição? O que nós temos que fazer quando nós somos perseguidos por alguém? Qual é a atitude que você deve tomar como um verdadeiro cristão? Já parou para pensar nisso? E como eu estou falando, a primeira atitude que nós devemos ter diante da perseguição, a atitude correta é que nós não devemos ter medo daqueles que nos perseguem. Sabe por quê? Porque quem está junto conosco é o Senhor Jesus. Em Lucas capítulo 6, 22 ao 23, encontramos a razão das precárias condições dos discípulos à perseguição por causa do Filho do Homem. A identificação com Jesus geralmente leva à rejeição, à dificuldade e à perseguição. Contudo, o discípulo que deixa tudo para seguir Cristo, ele entende que é preciso tomar a atitude certa diante das perseguições. Colocar o Mestre em primeiro lugar, reconhecendo que Deus está ciente de todo o sofrimento que cada um tem sofrido. Aqueles que acreditam no Salvador devem temer somente a Deus, que tudo vê e diante de quem estaremos um dia prestes a prestar contas dos nossos atos. Por meio desta atitude, mostramos ao Senhor que, mesmo em face de perseguição religiosa, nossa confiança está totalmente nele, O apóstolo Paulo declarou que, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo capítulo 3, verso 12. Como filho de Deus, os cristãos são chamados a passar pelo processo de amadurecimento confiando no Pai. Por isso, algumas vezes Deus não intervém sobrenaturalmente para impedir que seus filhos sofram. E isso pode soar estranho para muitas pessoas, Mas é o que eu entendo, da minha parte. Deus, ele precisa fazer com que nós venhamos a passar por algumas situações para que possamos ser fortalecidos. Amém? Eu tenho falado, a nossa trajetória como cristão é uma caminhada. E nessa caminhada, nós vamos sofrer quedas, vamos sofrer muitas vezes ferimentos e vamos ter que estar sempre ali aptos a levantar, a seguir em frente, e a confiar na plena palavra de Deus. Porque, como eu falei antes, nada na nossa vida vai acontecer por acaso. E quando nós somos perseguidos, nós temos que ter uma atitude diferenciada. Eu, às vezes, sou perseguido lá no meu ambiente de trabalho. E é uma perseguição, às vezes, muito assim, sutil, escondida, mas a gente sente que as pessoas, às vezes, se incomodam. Por quê? As pessoas estão presas às algemas dos vícios, da bebida, do cigarro, da prostituição. E quando ela vê que você não compactua com esse tipo de situação, elas se sentem incomodadas. Por exemplo, o ano passado, eu tomei um posicionamento de parar de tomar refrigerante. E é interessante, eu parei de tomar refrigerante, então se eu vou num lugar onde as pessoas estão tomando refrigerante, se elas gostam de tomar refrigerante, vai sobrar mais refrigerante, ou não é? Porque eu bebia muito refrigerante. Então, em vez delas ficarem felizes, satisfeitas, não, elas se sentem incomodadas. E fica, toma um refrigerante, toma aí um copo de coca, pode tomar, que não sei o que, só não faz mal não. Por quê? Elas se sentem incomodadas, porque elas estão ainda aprisionadas a esses valores. Então, quando você toma um posicionamento e mostra que você é mais forte, que você verdadeiramente consegue, isso incomoda as pessoas. Sabe por quê?
eu vejo assim, a coisa mais maravilhosa que existe na pessoa que serve a Deus é a liberdade. Você é livre para escolher o que fazer e o que não fazer. Amém? Nós não estamos mais presos aos vícios, às algemas, né? Que as pessoas às vezes ficam ali aprisionadas do vício, da prostituição. Você é livre para tomar a decisão de fazer ou não fazer. E isso incomoda muitas pessoas. E acabam o quê? Nos perseguindo, né? Infelizmente, porque as pessoas não conseguem respeitar a tua posição e a tua decisão. Amém? A perseguição sofrida pela Igreja de Cristo. Esse é o ponto de número 3. A perseguição ela começa, né, se intensificar justamente após a descida do Espírito Santo lá em Atos capítulo 2, aonde os cristãos ali começam a se dispersar por todo o mundo conhecido da época e começam a serem maltratados, a serem presos, né, humilhados. Nós temos até um caso muito conhecido, que é o caso de Paulo e Silas, que eles são presos, né, levados ao cárcere inferior, que era o pior lugar que havia da cadeia, né, da cela. E eles ali, em vez de estarem ali lamentando, murmurando, perguntando para Deus o porquê que eles estavam sofrendo, né, tudo aquilo, pelo contrário, eles começaram a fazer, sabe o quê? Eles começaram a glorificar, eles começaram a louvar a Deus. Querido, olha que coisa tremenda. Essa é a marca que o cristão verdadeiro, genuíno, deve ter na vida dele. Quando você for perseguido, você não tem que ficar murmurando, reclamando quando as coisas estiverem difíceis. Você tem que glorificar, você tem que verdadeiramente, né, exaltar o nome do Senhor, porque Deus ele está no controle das nossas vidas. Amém? E Jesus não orou para que os discípulos se tornassem ricos ou para que fossem elevados a posições de respeito e poder no Império Romano, ou mesmo para que fossem poupados de perseguição e de sofrimento por causa de seu testemunho. Na verdade, sua oração era para que eles pudessem tornar-se o tipo de homem e de mulher que ele desejava que fossem, ou seja, homens e mulheres em quem as marcas da igreja estivessem evidentes. Que marcas são essas? Aí ele fala aqui: alegria, santidade, verdade, missão, unidade e amor. Amém? Percebemos, pois, que as preocupações de Cristo com eles são o quê? Espirituais, que eles estivessem verdadeiramente bem espiritualmente, para que pudessem enfrentar essas perseguições, né? E aí nós temos aí grandes exemplos de homens, né, que sofreram, mas que continuaram ali firme, sabe, pregando a palavra, não baixaram a cabeça, continuaram verdadeiramente testemunhando do poder de Deus. Isso é maravilhoso, né? E é esse testemunho que fez com que o evangelho crescesse de uma forma sobrenatural. Amém? E um dos grandes testemunhos, né, que nós temos de transformação que a palavra de Deus relata é a vida de Saulo. Saulo de Tarsus, aquele homem que era perseguidor dos cristãos. Saulo ele tinha documentos que lhe davam, né, o direito de aprisionar todo cristão, homem, mulher, de poder castigar esses cristãos que eram presos e até mesmo tirar a própria vida. Agora é interessante, né? Olha o que Deus faz. Deus, ele pega Saulo, né, e transforma esse homem de perseguidor a pregador da palavra de Deus. E através, né, da vida de Saulo, né, que teve o nome mudado para Paulo, o nome mais, né, conhecido entre o povo gentil, aquele homem ele começou a ser usado de uma forma sobrenatural e até hoje é um grande exemplo de homem de Deus para nós como cristão. E ele começou a levar a palavra à Ásia Menor e a toda a Europa. Foi evangelizada através da vida de Paulo, né? Antes Saulo, perseguidor, e que se transformou em Paulo, pregador da palavra de Deus, através daquele encontro sobrenatural que ele teve com Jesus Cristo ali na estrada de Damasco, aonde todos conhecem, né? Ele cai do cavalo depois de ter uma visão de uma forte luz, e aí o próprio Jesus
se manifesta diante dele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E depois daquele encontro, aquele homem teve a vida totalmente mudada, transformada. Aquilo começou a mexer dentro dele, a ponto dele começar a buscar respostas para o propósito da sua existência e da sua vida. E encontrou o propósito em se tornar um verdadeiro pregador da palavra de Deus. Amém? Mesmo em face à perseguição religiosa, aqueles que acreditavam no Salvador deveriam temer somente a Deus, que tudo vê e diante de quem estaremos um dia para prestar conta de todos os nossos atos. Jesus não estava garantindo a preservação física e temporal neste mundo, mas abrindo a possibilidade de desfrutarmos da vida eterna. Olha que coisa tremenda, né? O grande prêmio que nós recebemos quando nós tomamos uma decisão de verdadeiramente nos entregar a Deus é receber o prêmio mais precioso que existe, a salvação, a vida eterna ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. E continuando, temos aqui o ponto 4, onde fala a perseguição sofrida por Cristo, né? Assim como Hebreus 5,8 é um texto fundamental sobre o sofrimento de nosso Senhor Jesus, o texto a seguir enfoca a confiança que ele tinha em Deus, mesmo em seus momentos de necessidade ou perseguição. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. 1 Pedro, capítulo 2, verso 23. Na palavra de Deus, os cristãos são instruídos a trilhar os passos de Jesus, mas recentemente esse ensino se tornou bastante popular por meio da pergunta: em seu lugar, o que faria Jesus, né? No entanto, não tão popular foi o fato de que o ato de seguir os passos de Cristo se baseia em seu exemplo de sofrimento, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 22. Que coisa, né? Esse é o exemplo de Cristo e muitas vezes não é entendido pelas pessoas. Talvez você mesmo que está aí me ouvindo, né? Quantas vezes você olhou para um irmão que estava passando por luta, às vezes ficou desempregado, perdeu o casamento e sofrendo acusações, sendo julgado, e a gente não olha para aquela pessoa e fala assim: olha, aquela pessoa precisa se alegrar porque ela está sofrendo, ela está sendo perseguida. Não, pelo contrário, a gente acaba achando: ih, fulano deve estar em pecado, olha quanta coisa ruim veio sobre a vida dele. Mas não é isso que Jesus veio ensinar. Nós vamos passar por luta, vamos passar por aflição, e a razão da nossa existência é muito maior. O problema todo é que nós fomos treinados para viver na terra e não para termos uma vida na eternidade. As pessoas se apegam muito às coisas deste mundo e esquecem de se apegar àquilo que verdadeiramente vai fazer com que elas venham a ter a verdadeira felicidade. E nós temos aqui o ponto 5, né? Já finalizando a nossa lição, a recompensa dos que sofrem perseguição. Será que existe alguma recompensa para você que está sofrendo aí tantas perseguições? Vamos parar para pensar um pouquinho? Em Romanos, capítulo de número 8, né, o verso 18, nós temos aí a resposta para isso, né? Bom, o Salvador, ele não podia honrar melhor seus amigos do que lhes dizendo que eles seriam tratados da mesma maneira que ele foi tratado. Contudo, a alegria da eternidade será superior às aflições desta vida passageira, né, e tão rápida aqui neste mundo. Amém? Tudo que fizermos em nossa vida será julgado perante o tribunal de Cristo. Isso está lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Se o cristão se recusar a falar de Cristo por causa de intimidação ou perseguição, acabará perdendo seu galardão e, consequentemente, perderá também a glória do reino. 2 Timóteo capítulo 2, verso 12. No entanto, aqueles que sofrem por Cristo serão glorificados no seu reino. Romanos 8, 17. Quem recusar esse tipo de discipulado terá grandes perdas. Apocalipse capítulo 3, verso 11 e 12. Recompensas espirituais esperam por aqueles que seguirem Cristo neste tempo. Após a volta de Jesus no século futuro, haverá uma recompensa inigualável, a vida eterna. Marcos capítulo 10, verso 30.
que não será apenas a continuidade da vida, mas também a qualidade de vida com a qual jamais sonhamos. Olha só, teremos verdadeiramente uma vida abençoada, onde nós nem consigamos, né, não conseguimos imaginar. Por isso que muitos, né, a palavra de Deus diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouvidos o que Deus preparou para aqueles que o amam, para aqueles que verdadeiramente, né, não abrem mão de viver e de ser verdadeiramente, né, um instrumento nas mãos de Deus, um verdadeiro, um genuíno discípulo de Cristo, assim como você tem sido. Amém, meu querido? E finalizando, né? Os leitores gentios de Marcos enfrentaram a perseguição e o martírio. O autor escreveu seu evangelho para fortalecer e guiar os cristãos de Roma em meio à terrível perseguição de Nero. Antes de tudo, seus leitores precisavam saber que Jesus também tinha sofrido. No entanto, além disso, era preciso que eles soubessem que Cristo, depois de sofrer, havia vencido o sofrimento e até mesmo a morte. Ou seja, assim como Jesus venceu, eu e você também seremos vencedores e receberemos, né, o maior prêmio, a vida eterna, a nossa salvação. Amém? Os servos do Senhor devem sem medo pregar as boas novas da salvação em todos os lugares, a tempo e a fora de tempo. 2 Timóteo capítulo 4, verso de número 2. Não devem temer as lutas, as perseguições e nem mesmo a morte, porque embora possam matar o seu corpo, seus perseguidores não podem destruir a sua alma. Amém? Mateus capítulo 10, verso 28. Logo, os discípulos devem temer apenas ao próprio Deus e confiar em sua amorosa providência, pois Ele cuida dos seus. Amém? Lucas capítulo 12, verso 7, né? O nosso Senhor, a Ele seja dada toda a honra, toda a glória, toda a fidelidade e todo amor para todo o sempre. Amém? Querido, tenha certeza, né? Quando alguém te perseguir porque você é um cristão, se alegre. Fique feliz. Sabe por quê? Porque você está no caminho certo. Não deixe de pregar. Não deixe de falar do amor de Deus. Amém? A palavra de Deus ela é muito clara. Se você negar o Senhor Jesus perante os homens, Ele te negará diante do Pai. E nós não podemos, sabe, abrir mão de falar desse amor e de levar as pessoas à verdadeira felicidade. Amém? Uma felicidade que vai muito além do que os prazeres da carne podem dar para as pessoas. Glória a Deus. E eu quero que você agora, né, participe do nosso desafio bíblico, amém? O nosso desafio bíblico está sendo colocado aqui, né? E eu quero que você interaja conosco, né? Pegue, leia os desafios, coloque ali as suas respostas, pode colocar aí as perguntas, né, que vocês tiverem, para que nós possamos responder. Nós queremos ter um canal de acesso a vocês, nós queremos estar aí à disposição para ajudá-los naquilo que for necessário, levando vocês verdadeiramente a ser um discípulo genuíno do Senhor Jesus Cristo. E quero lembrar você também que nós estamos aí num grande desafio, né? Qual o desafio é esse, pastor? O desafio de chegarmos aos 1000 inscritos no nosso canal do YouTube, para que nós possamos também proporcionar a você, ouvinte, né, da Palavra de Deus, os nossos cultos através desse canal do YouTube e através do sistema online. Hoje nós estamos tendo os nossos cultos presenciais. Voltamos no domingo passado, através da liberação do decreto do governo do estado, com todo o cuidado necessário, usando ali, né, o álcool gel na entrada, para as pessoas poderem, né, estar se guardando, todo mundo com o uso de máscara, respeitando o distanciamento social dentro da igreja. Tivemos ali um novo posicionamento das cadeiras. Isso tudo para proporcionar para você mais conforto e segurança para que você possa ouvir a palavra do Senhor. Eu quero dizer algo para você. Não existe nada melhor do que estarmos ali juntos, como igreja, compartilhando da palavra de Deus. Então, quero te desafiar aí à igreja, né, para estar ali junto conosco, louvando, adorando ao nosso Deus. Tenha certeza
que Deus é aquele que pode verdadeiramente nos guardar diante de tantas notícias, né, ruins que nós temos ouvido aí falar. Amém? Conto com a tua presença, conto aí com a tua inscrição no nosso canal do YouTube e te desafiar, né? Pegue os seus amigos e peçam para que eles também se inscrevam no nosso canal, para que nós consigamos alcançar essa marca de 1000 inscrições e poder ter o nosso canal do YouTube liberado para poder, né, transmitir a palavra de Deus. E eu tenho certeza que essa palavra alcançará muitos corações, muitas pessoas, amém? Então, fique com Deus, tenha aí uma semana abençoada e lembrando, né, que nós temos aí a próxima semana a lição de número 7, o cristão e as finanças, amém? Então, como que nós devemos nos portar como cristão, como nós devemos, né, agir com essa questão tão delicada que é a questão financeira, que é o dinheiro, que muitas vezes acabam afastando as pessoas da presença do Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Espero que esta lição tenha trazido edificação sobre a tua vida. Fique com Deus em nome de Jesus.